Olá, galerinha, tudo bom? Pessoal, vamos lá para mais uma aula de arte. Pessoal, esse bimestre, a nossa aula de arte, ela tem um tema muito interessante, né? Que é essa arte egípcia. Traz coisas muito diferentes da nossa cultura e bem interessantes de se conhecer, tá? Vamos ficar ligados e prestar bastante atenção, tá bom, pessoal? Vou compartilhar com vocês a tela. Aí, arte no Egito Antigo. Vamos lá, escultura e arquitetura. Nós vamos falar sobre a escultura e a arquitetura. Ok? Vamos lá? Escultura. Como é que eram as esculturas no Egito Antigo? Pessoal, eram grandes obras e de grandes dimensões, em templos e sepulturas. E tinha também as esculturas de baixo relevo, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Então, a gente tinha esculturas muito grandes, como vocês podem ver aqui, ó, na entrada de um templo, tá? Então, as esculturas eram gigantescas, né? A entrada aqui das pessoas. Para vocês terem ideia, essa porta aqui é muito gigante, a gente fica bem pequenininho aqui, fica nessa alturazinha, mais ou menos. Então, essas esculturas são gigantescas, são lindas, assim. Eu tenho um sonho de um dia conhecer de perto, porque deve ser uma maravilha isso. Né? E mais ainda da gente pensar que isso foi feito numa época em que não tinha tecnologia. Né? Então, que se fazia isso só com as mãos mesmo, né? Sem o auxílio de máquinas, sem o auxílio de materiais de alta precisão, de medição e tudo. Então, para vocês verem como eles eram muito caprichosos, né? Inteligentes também. Então, essa aqui é um tipo de escultura, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma escultura que a gente conhece já, que é já do nosso conhecimento, esse tipo de escultura. Esse outro tipo de escultura aqui é chamada de escultura de baixo relevo, ou seja, eles desgastam uma pedra e deixam com relevo, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo uma escultura de baixo relevo feita lá em um dos sarcófagos lá dos faraós. Como eu disse para vocês, todas as obras de arte que eram feitas, tudo que era feito, era em torno do faraó. Era tudo pela vida do faraó. Então, geralmente, essas obras elas ficavam dentro das sepulturas do faraó, e as sepulturas do faraó ficavam dentro das pirâmides, certo? As pirâmides eram feitas para abrigar eles, os restos mortais deles e os objetos que eles tinham. Vamos agora prestar atenção nas características. Vocês vão ver que as características são as mesmas que a gente viu lá na pintura. Mesma coisa da pintura, tá? Aqui vocês têm uma imagem que é o busto. Por que busto? Porque é só dessa região do peito da gente para cima, tá? Então é chamado de busto. É da rainha Nefertiti. E a Nefertiti, pessoal, foi considerada uma das mulheres mais belas de toda a história universal. A rainha Nefertiti, ela fazia parte da realeza. E ela foi considerada uma das mais belas de toda a história universal. Então, imagine. Certo? E aí, vocês estão vendo um busto que foi feito em homenagem a ela. Certo? Dentro da escultura e dentro daquela escultura de baixo relevo, as características eram as mesmas da pintura. Então, a hierarquia. Ou seja, quem tinha alma mais, lembra que a gente falava quem tinha alma mais pesada, quem valia mais na sociedade? Então, as pessoas que tinham mais valor na sociedade, elas eram retratadas maiores. Então, as esculturas maiores, ou no desenho de baixo relevo, aquela pessoa que era feita maior, ela era a que tinha mais importância dentro da sociedade. Lembrando lá atrás, quem eram os mais importantes? Primeiro, os faraós e os deuses, lembra? Depois, os membros da monarquia, o rei, a rainha. Depois, os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam do ensino da religião, que ensinavam religião, lembra? E depois, os servos, que era quem trabalhava para eles, e o povo, certo? Então, sempre o maior de todos ali era o faraó e os deuses, tá? Lei da frontalidade, a mesma coisa que a gente viu lá na pintura. Cabeça de lado
e membros, as pernas, membros inferiores de lado, peito de frente e olho de frente, tá? Mesma coisa a lei da frontalidade. Coloração das figuras humanas, a mesma coisa também. As femininas eram feitas com cores mais claras, puxadas para o amarelo, lembra? Amarelo ocre. E as masculinas feitas com cores mais escuras, puxado para o vermelho tijolo. Lembra que a gente falou disso? Então, as mesmas características que a gente viu lá na pintura, né, na arte pintada, a gente vai ver aqui nas esculturas, tá bom? Então, é fácil de memorizar. Algumas esculturas retratam membros da realeza egípcia, como a gente viu aqui, né, a rainha Nefertiti, certo? Então, vamos lá. Arquitetura. Quando a gente fala de arquitetura, como é que a arquitetura, pessoal, é um ramo hoje, né, de estudo que a gente tem também, onde as pessoas se dedicam a fazer projetos. Então, elas fazem projetos bem reverentes, projetos muito diferentes dos projetos que a gente costuma ver. Então, um bom arquiteto, ele sempre vai fazer projetos grandiosos, com traços que os outros não faziam, tá? O arquiteto não é aquele que vai para a obra e determina quanto que vai gastar de cimento, quanto que vai gastar de tijolos, não. O arquiteto é aquele que faz o projeto, ele faz o desenho geral da casa, ou do prédio, ou da construção, certo? Naquela época, será que tinha arquitetos? Sim. Tinha quem planejava tudo isso. É lógico que naquela época eles não tinham a faculdade de arquitetura para fazer nada disso, e eles também não chamavam eles de arquitetos. A gente chama hoje, porque a gente olhando o que eles faziam, a gente tem uma ideia. Por exemplo, uma pessoa que projetou uma pirâmide dessa aqui, para fazer, a gente pode falar que ele é ou a pessoa que fez a obra. Não. Ele arquitetou, ele projetou essa obra. Como ela deveria ficar, certo? Geralmente, o arquiteto faz isso e o engenheiro, ele faz os cálculos de quanto que vai ser gasto, como é que vai poder fazer, qual a estrutura para manter de pé, tá bom? Então, vamos lá. Destacam-se as grandes construções dos grandes templos, em torno das sepulturas de reis e nobres em formato piramidal. A porta da frente era sempre voltada para a estrela polar. E aí, pessoal? Estrela polar, a gente nunca ouviu falar disso aqui, né? Vamos falar dela assim um pouquinho agora, tá bom? Então, ó, o arquiteto, o que que ele fazia? Ele fazia essas pirâmides onde iam ficar os restos mortais dos faraós e os objetos de valor dele, tá? E ele projetava também os templos, que eram os locais religiosos, né? Como a gente viu lá atrás, aquela imagem que a gente viu da entrada de um templo. Também ele projetou a esfinge, né? A esfinge era tipo uma escultura que tinha a característica de ser a protetora dessas pirâmides, certo? E a porta dessas pirâmides eram sempre voltadas para a estrela polar. Gente, a estrela polar, ela só pode ser vista lá no hemisfério norte, certo? Então, a gente mora no planeta Terra, que é uma esfera, certo? Como vocês sabem, o planeta Terra, ele é dividido ao meio, certo? Pela linha do Equador, certo? Naquele é dividido, que a linha do Equador passa nele. Da linha do Equador para cima é hemisfério norte. Da linha do Equador para baixo é hemisfério sul, certo? A gente mora no hemisfério sul. Então, a gente não consegue ver essa estrela polar. Mas as pessoas que vivem no hemisfério norte, né? Quem fica no hemisfério norte, pessoal? O México, Estados Unidos, o Canadá, certo? E aqui no nosso continente, né? Mas no outro continente, na Europa, a Europa inteira fica no hemisfério norte,
tá? Então, pessoal, eles faziam a porta sempre voltada para a estrela polar. A estrela polar, durante muito, muito tempo, ela servia para os navegadores se localizarem. Era como se fosse uma bússola para eles. Porque eles conseguiam se localizar pela estrela polar. Se eles vissem que a estrela polar estava para aquele lado, eles sabiam que para lá era o norte. Certo? Então, consequência, para cá é o sul. Tá bom? Então, os navegadores se utilizavam dessa estrela polar e os homens da antiguidade também. Então, todas as portas das pirâmides eram voltadas para essa estrela polar, tá? Para onde ficava essa estrela polar. E o interior dessas pirâmides, pessoal? A gente sempre vê essa parte aí externa, né? A gente não entra por dentro da pirâmide, a gente não consegue aqui. Mas como é que é o interior dela? O interior dela era como se fosse um labirinto, cheio de corredores. E esses corredores levavam para uma câmara funerária, ou seja, você ia andando nos corredores até você chegar em um lugar, em um cômodo grande, e nesse cômodo grande ficaria a câmara funerária, que é onde fica o sarcófago, que fica aquela, que parece um caixão, mas tem a imagem, né, de uma pessoa, que a gente vai ver isso na próxima aula, que ficava lá os restos mortais do faraó. E ali dentro dessa câmara funerária, também ficavam todos os bens do faraó. Então, tudo que ele tinha de ouro, de roupas, de objetos de grande valor, ficavam ali. Porque eles acreditavam que quando ele saísse, ele ia precisar daquilo ali tudo. Certo? E as decorações? Nas paredes dos corredores, na parede da câmara funerária, eram feitas as decorações em hieroglifos e pinturas. Lembra que lá atrás a gente falou sobre isso? Quando a gente falou que eles desenhavam tudo que era da vida do faraó? Então, eles desenhavam toda a vida do faraó ali. Para quando o faraó voltasse, ele pudesse ver como é que foi a vida dele, o que tinha acontecido na vida dele, as coisas que eram importantes para o faraó. Aqui vocês têm uma representação, isso aqui foi retirado, tá? De uma parede de um sarcófago. Então, os desenhos que eles faziam, tá? As pinturas em baixo relevo, tá vendo? Isso aqui é baixo relevo. Seria desgastando, né? A pedra para desenhar, tá bom? O hieroglifo. Então, pessoal, o hieroglifo foi uma forma de representar, né? Por meio de símbolos. Hoje nós temos o nosso alfabeto, certo? Que a gente consegue nos expressar pelo nosso alfabeto. A gente consegue se expressar para outra pessoa escrevendo alguma coisa, falando para ela através do nosso alfabeto. Naquela época, eles usavam o hieroglifo, certo? E eles conseguiam se expressar uns para os outros. É lógico que para a gente é difícil, porque a gente não conhece essa linguagem. Mas para eles era normal, porque eles conheciam, certo? Agora, vamos ver as características desse hieroglifo, ok? É cada um dos símbolos ou desenhos que representam sons ou palavras. Então, tinham símbolos e desenhos que representavam sons e palavras, ok? Apenas os sacerdotes, membros da realeza e pessoas de altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais, que eram sagrados. Então, para eles, lá no Egito, esses sinais eram sagrados, tá? Quem é que sabia escrever esses sinais? Os sacerdotes, que eram os membros da igreja, os membros da realeza, ou seja, sempre as pessoas de alto escalão, certo? As pessoas que tinham alto graus, assim, de cargo, que eram muito importantes dentro da sociedade egípcia, e os escribas. Os escribas eram as pessoas que escreviam realmente tudo isso, tá? Então, eles tinham a arte de ler e escrever esses símbolos. Em 1822, o francês Jean-François Champollion decifrou, decodificando o enigma da Pedra da Roseta. Essa pedra que está aqui, certo? Famosa peça de basalto que tinha 3 versões de um mesmo texto. Ele conseguiu explicar os 7 hieroglifos que formam o nome do rei Ptolomeu. Então, pessoal, olha só. Há muito tempo para se decifrar o que estava escrito ali. Afinal de contas, a gente não viveu nessa época, então é difícil identificar e conseguir
dizer tudo que estava escrito nessas pedras, certo? Então, estudiosos, até hoje, se declinam a estudar todas essas escritas que tem dentro dessas pirâmides. Muitos e muitos estudiosos vão para o Egito para aprender o que está escrito ali e para descobrir mais coisas, porque tem coisas que até hoje não foram descobertas, escritas que até hoje não se sabe o que significa, tá? A gente tem muito achismo, a gente acha que está escrito tal coisa, mas a gente pode dar certeza absoluta? Não, porque nós não vivemos nessa época, tá? Então a gente não pode dar essa certeza absoluta. Olha as características da arquitetura. Aqui, o que vocês estão vendo? Essa aqui é uma câmara sarcófaga, ok? Essa é uma câmara sarcófaga, pessoal. É um local onde estavam os restos mortais de Pachedu. Esse foi um dos faraós também, tá bom? Então, os restos mortais deles foram encontrados aí dentro. E nessa câmara, olha como é que eles pintavam, tá vendo? A gente consegue ver o interior por fotos, ainda bem, né? Que pelo menos por fotos a gente consiga ver. Então, ó, vocês veem todo o teto desenhado, todas as paredes desenhadas, tá? Todos esses desenhos, eles têm simbolismo para os egípcios, tá? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da eternidade, certo? Então, vocês vão ver em vários desenhos que as pessoas estão com esse símbolo, tá vendo? O símbolo da eternidade. Ou seja, eles não acreditavam que as pessoas não morriam, que elas voltariam, né? Então, elas seriam eternas, certo? Osíris, espírito da vegetação, que morre para nascer sem cessar. Ó, Osíris, esse aqui é esse que tá aqui no fundo, ó. É um deus, tá? É o deus Osíris. Esse deus, ele representa o quê? Ele representa a vegetação, que ela morre e nasce novamente. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o faraó morreu, mas que ele vai nascer novamente, tá? Essa era a crença deles, que ele era o deus dos mortos. Osíris era o deus dos mortos, aqueles que morrem para renascer, para nascer novamente, ok? Depois vocês têm o pilar de Ged. O que quer dizer isso? Estabilidade. Quer dizer estabilidade. Na morte, significava a estiagem. E no renascimento, a cheia do Rio Nilo. Por quê, pessoal? O Rio Nilo, como vocês sabem, era um rio muito importante no Egito. Era um rio que fornecia água para tudo lá no Egito. Então, as pessoas, elas construíram as suas cidades perto do Rio Nilo. Por quê? Porque eles poderiam retirar água. Naquela época não tinha encanamento para puxar a água, trazer água até as plantações. Então, quanto mais perto do rio, melhor, certo? Porque eles faziam um sistema de irrigação. Nada com cano, essas coisas. Eles iam fazendo fendas, abrindo fendas no chão, para que essa água entrasse e fosse para as plantações. O Rio Nilo, ele era muito conhecido por causa das cheias. Então, tem uma época que o rio ele enche tanto que ele transborda para as laterais, certo? E a época da estiagem, ele fica bem baixinho. Então, no sarcófago, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a morte era o tempo da estiagem, mas que quando a pessoa voltasse à vida era o tempo da cheia. É como se fosse a estiagem e a cheia do Rio Nilo. A morte seria a estiagem e você renascer seria a cheia do Rio Nilo, tá? Vocês veem que tudo deles tem uma simbologia, tá bom? Tudo lá tem uma simbologia. Depois vocês estão vendo aí o olho de Horus. É um símbolo de proteção e poder. Tá vendo aqui, ó? Olho de Horus. Tá, ó? Tem várias coisas que as pessoas utilizam hoje em dia que tem o olho de Horus, né? Tem chaveiros que tem olho de Horus. Muitas pessoas acreditam que seria um símbolo de proteção e de poder. E por quê que está dentro de um sarcófago? Quem é que tinha mais poder dentro da sociedade? Faraó, certo? Então, nada mais justo do que eu ter um símbolo de poder aqui dentro.
e de proteção, porque aqui dentro ele estaria protegido até ele voltar. Certo? Pessoal, agora é com você. Olha um olho de Horus aqui, bem desenhado. Tem lugares ainda que desenham esses olhos de Horus, tá? São muito bonitos, pessoal. A arte egípcia tem muita coisa para nos ensinar, muita mesmo. Se a gente for olhar, a gente tem muita coisa para aprender, tá? Bom, no livro de vocês, na página 8, no espaço, crie um mural inspirado nas características da arte egípcia. Porém, você vai retratar as atividades do cotidiano atual. Então, lá na época do Egito, eles colocavam o quê? Colocavam faziam aqueles hieroglifos com as coisas do cotidiano, certo? As coisas que aconteciam no cotidiano, lembra? E a gente até fez essa atividade aqui, ó, mostrando eles colhendo as uvas, depois eles tratando dessa uva, depois eles transportando essa uva. Lembra disso? Então, pessoal, aqui eles fizeram coisas do cotidiano deles. Vocês vão fazer um assim também no livro de vocês. Só que agora vocês vão colocar coisas do seu cotidiano, coisas que você está fazendo. Então, você vai desenhar aqui as coisas do seu cotidiano, as coisas que você anda fazendo, ok? Beleza? Então, vocês vão fazer aqui, ó, neste aqui. Então, é lógico, vocês vão ter que repartir assim, né? Passar a régua, repartir, para aí vocês irem desenhando as coisas que acontecem no cotidiano de vocês, tá bom? Depois basta vocês me mandarem uma foto que eu anoto que vocês fizeram a atividade. No dia da nossa aula, eu também quero ver essa atividade, tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus e façam as atividades, pessoal. Não esqueçam, tá? Combinado?